Olá, eu sou o Guilherme Guidetti, sócio e CIO da Gera Capital. Mensalmente, trazemos aqui a nossa avaliação sobre o panorama do último mês, analisando os principais eventos que impactaram os mercados. Fevereiro foi um mês de movimentos intensos nos mercados globais, guiado por três grandes temas: a escalada das tensões no Oriente Médio, a derrubada das tarifas do Trump e o debate sobre os impactos da inteligência artificial no setor de software. Olhando para o mercado internacional, o cenário foi misto, mas com destaques claros. O ouro foi o grande protagonista do mês, com alta de aproximadamente 8%, e o petróleo também foi bem, com avanço de cerca de 2,5% no período, refletindo justamente o aumento das tensões geopolíticas e a continuidade do movimento de diversificação global dos investidores. Já nas ações, o ganho de 1,30% no índice global esconde uma dispersão importante. Enquanto setores tradicionais como utilities, energia e indústria subiram, as ações de tecnologia sofreram. O índice Nasdaq caiu 3,3% e o S&P recuou um pouco, menos 0,8%. Isso contrasta com a alta de 3,5% do S&P Equally Weighted. Por outro lado, o cenário foi bem diferente para os criptoativos. Esse mercado passou por uma severa correção, com queda de aproximadamente 25% no mês, sendo o movimento negativo mais expressivo no período. No câmbio, o dólar se fortaleceu levemente, com o índice DXY subindo cerca de 0,6%. Isso mostra que no final do dia, o investidor buscou a segurança da moeda americana. O principal motor desses movimentos foi a escalada das tensões no Oriente Médio. Ao longo de fevereiro, o mercado monitorou de perto o risco de um conflito envolvendo o Irã. O maior temor era uma possível interrupção do Estreito de Hormuz, uma rota estratégica por onde passa 20% do petróleo mundial. Esse cenário de incerteza impulsionou os preços de energia e aumentou a demanda por ativos de proteção como o ouro. Já agora, nos primeiros dias de março, essas tensões se materializaram, com ataques coordenados dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. O resultado imediato foi a alta do petróleo e o movimento de aversão a risco nos mercados, com queda nas bolsas e alta na renda fixa e fortalecimento do dólar. O que monitoramos agora é a duração do conflito. Um conflito mais curto, de poucas semanas, permite uma adaptação rápida do mercado, mas um conflito longo pode trazer pressão inflacionária e menor crescimento. Vale destacar que em episódios anteriores de guerras, as bolsas subiram. Outro tema relevante foi a política comercial americana. A Suprema Corte derrubou parte das tarifas de Trump e o governo respondeu com um novo regime tarifário, com a alíquota de 15%. Na prática, isso trouxe mais previsibilidade no curto prazo e reduziu o tamanho do choque tarifário que o mercado precificava. Mas se por um lado o comércio global ganhou previsibilidade, o setor de tecnologia passou por um momento de reavaliação. O avanço da inteligência artificial, com ferramentas como as da Anthropic, levantou dúvidas sobre o modelo de negócios de software, principalmente para as empresas de SaaS. Essa incerteza não ficou só nas ações, ela atingiu também o crédito privado. Muitos fundos de private credit possuem exposição relevante às empresas de software com modelos de receita recorrente, e o aumento das dúvidas sobre o crescimento e as margens dessas companhias trouxe uma reprecificação de risco também nesse segmento. Apesar desses episódios de volatilidade, a economia global segue resiliente e o processo de queda da inflação continua avançando, ainda que de forma gradual. O que isso significa na prática? Que esse ambiente internacional acabou criando um pano de fundo relativamente favorável para alguns mercados emergentes, incluindo o Brasil. Aqui no mercado local, fevereiro foi um mês positivo para a maior parte dos ativos. A bolsa foi o principal destaque, com o Ibovespa subindo cerca de 4,1% no mês. Os fundos multimercados também tiveram um bom desempenho, com alta de aproximadamente 1,7%, superando o CDI que ficou na casa de 1% no período. Já na renda fixa, os títulos indexados à inflação tiveram ganhos relevantes. O IMAB subiu cerca de 1,8%. Por outro lado, o crédito privado teve um desempenho mais modesto, com retorno próximo de 0,3%. Isso reflete um ambiente que ainda exige muita seletividade nesse segmento. No câmbio, o dólar subiu 1,3% frente ao real, refletindo principalmente o fortalecimento global da moeda americana em meio ao aumento das tensões geopolíticas.
Mas o que explica esse bom desempenho dos ativos brasileiros? Assim como outros emergentes, parte importante disso vem do cenário internacional. Com o aumento da incerteza geopolítica e a queda das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, houve um movimento global de diversificação. O investidor passou a buscar mercados menos concentrados em tech e mais expostos a setores como indústria e energia. É exatamente onde o Brasil se beneficia, especialmente com a alta do petróleo, que tem um peso relevante no nosso índice. Para completar, no cenário doméstico, o avanço da oposição nas pesquisas eleitorais ajudou a reduzir o prêmio de risco político percebido pelos investidores. Em resumo, fevereiro foi um mês marcado por maior incerteza geopolítica e por uma rotação dentro dos mercados globais, com investidores reduzindo exposição a alguns segmentos de tecnologia e buscando maior diversificação entre setores e regiões. Os eventos do início de março reforçam esse ambiente de maior volatilidade, que deve continuar influenciando os mercados nas próximas semanas. Seguimos monitorando de perto para ajustar as estratégias conforme necessário. Um abraço e até o próximo Panorama.